Na aula de hoje nós vamos falar sobre as técnicas de armazenagem. Nós vamos conhecer o conceito, os tipos e sua importância. E qual vai ser o conteúdo da aula de hoje? Em primeiro lugar, nós temos que saber o que é armazenagem. Depois disso, nós vamos conhecer o conceito das técnicas de armazenagens, entender por que essas técnicas são importantes e quais são os tipos de técnicas que nós temos, ok? Lembrando que todo o conteúdo que vai ser apresentado aqui nessa aula está no nosso artigo e o link está aqui na descrição deste vídeo. E o que é armazenagem? A armazenagem é um processo logístico que reúne diferentes atividades ligadas à estocagem, distribuição, manuseio e embalagem de produtos. Em outras palavras, a armazenagem é o acondicionamento eficaz de produtos no tempo e espaço destinado ao estoque. Então, quando nós falamos de armazenagem, ela é um conceito muito abrangente no campo de estudo da logística. Ou seja, aqui nós temos logística, onde nós temos diferentes conceitos relacionados a essa área do conhecimento, que é armazenagem, nós temos a distribuição, nós temos os transportes, nós temos o campo da logística reversa, onde todas essas áreas, todos esses conceitos contemplam essa área de conhecimento que é a logística. E aqui, como nosso foco é a armazenagem, aqui nós temos que a armazenagem contempla diferentes atividades, que aqui nós podemos citar o recebimento de produtos, nós podemos falar da estocagem. Então, é muito comum confundir o conceito de armazenagem com o conceito de estoque. Apesar deles serem, vamos dizer assim, semelhantes, eles terem uma relação entre si, são conceitos diferentes. O estoque está relacionado à armazenagem, mas a armazenagem não se restringe somente ao estoque de produtos. Além disso, nós temos a questão da distribuição. Aqui nós podemos notar que a distribuição aparece como um conceito da área de estudo de logística e aqui também na questão da armazenagem. Aqui na questão da armazenagem nós vamos falar de uma forma mais resumida, uma forma mais sintética da questão da distribuição. Trata-se de um conceito tão importante, pois isso envolve diretamente o relacionamento com o cliente, que ele se tornou um conceito que deve ser estudado de forma mais abrangente, tendo um foco maior. Tem a questão do manuseio, que são as movimentações do produto dentro da área interna da empresa. Temos também a questão da embalagem e proteção dos produtos. Tudo isso relacionado à armazenagem dos produtos. Tudo isso aqui, na verdade, toda a logística relacionada aos produtos. E aqui nós temos um outro ponto importante que foi aqui comentado. Vou pegar aqui o marca-texto, que é a questão de que a armazenagem é o acondicionamento eficaz dos produtos no tempo e espaço destinado ao estoque. Por que isso é importante a gente frisar esse ponto? Aqui nós estamos falando de tempo. Por que o tempo desses produtos acondicionados, esses produtos estocados, ele deve ser levado em consideração? Estocar, quanto maior o tempo de estoque de produto, maior vai ser o custo de manter esses produtos em estoque. Então, esse tempo tem que estar relacionado à demanda do cliente. Então, aqui nós temos um campo de gestão
que tem que ter um foco muito grande, pois o produto, quanto menos tempo ele ficar estocado, é melhor para a empresa. E aqui nós estamos falando de espaço. Espaço voltado também para a quantidade. E novamente voltado também para a demanda do cliente. Ou seja, a empresa tem um espaço limitado para ela trabalhar e ela tem que fazer uma gestão desse estoque de modo que os produtos vão ficar ali estocados no tempo correto e na quantidade correta para atender um único objetivo, que é a demanda do cliente. Então, a armazenagem é muito mais do que somente o estoque de produtos. Trata-se da gestão de todas essas atividades de recebimento, estoque, distribuição, manuseio e embalagem, tudo relacionado aos produtos com foco no atendimento à demanda do cliente. E o que é as técnicas de armazenagem? As técnicas de armazenagem são um conjunto de procedimentos e metodologias relacionados ao modo de armazenagem de um produto em estoque. A definição de uma técnica de armazenagem em uma empresa passa pela avaliação de diversos critérios relacionados ao ambiente interno da empresa, recursos, normas técnicas regulamentadoras e das características do produto. Então, vamos explicar melhor isso aqui. O que são as técnicas de armazenagem? São procedimentos padrão, ou seja, é o como fazer para estocar os produtos. Com o objetivo das técnicas de armazenagem é sempre o mesmo, garantir a conservação desses produtos. Então, o que nós temos que levar em consideração antes de definir um procedimento, um método para como fazer o estoque de produtos? Nós temos que avaliar 3 diferentes critérios, que são, o primeiro deles, os recursos da empresa, ou seja, não adianta eu escolher uma determinada técnica onde eu não tenho os recursos necessários para cumprir sua metodologia. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é a regulamentação. O que isso quer dizer? Tem produtos, devido às suas características, eles têm que ter um tratamento específico regulados por lei. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, ou seja, não adianta eu escolher uma determinada técnica de armazenagem que ela não condiz com a lei. Então, isso tem que ser um ponto de atenção antes de escolher uma técnica de armazenagem. E, além disso, é claro, a questão da característica dos produtos. Por quê? Isso aqui nós vamos avaliar a sua questão física, química, biológica, seu aspecto dimensional, tudo isso deve ser levado em consideração antes de definir uma técnica de armazenagem. Então, a técnica de armazenagem é como eu vou fazer o estoque dos produtos dentro da minha área, com os recursos que eu tenho e com as características do produto e a regulamentação vigente. E por que essas técnicas de armazenagem elas são importantes? A grande importância relacionada às técnicas de armazenagem é em relação à condição dos produtos. Foi o que eu falei no slide anterior. O principal objetivo de uma técnica de armazenagem é garantir que os produtos vão estar conservados para os seus clientes. Isso porque a condição dos produtos é um elemento chave no que diz respeito ao nível de serviço ao cliente prestado pela empresa. Dessa forma, manter os produtos armazenados corretamente garante um elevado nível de satisfação dos clientes. Então, quando nós estamos falando em importância,
das técnicas de armazenagem, nós temos que levar em consideração os objetivos dessas técnicas, que é, o primeiro deles é a conservação dos produtos, aqui nós podemos citar também agilidade e eficiência operacional. Aqui nós podemos falar em redução de custos. E nós também podemos falar em economia de recurso. O que eu quero dizer com isso? Então vamos lá. Quais são os objetivos das técnicas de armazenagem, que vai reforçar a sua importância? Primeiro deles, conservação do produto. Por quê? A técnica de armazenagem ela deve ser escolhida considerando diferentes critérios que nós falamos no slide anterior. Então, se a gente considerar corretamente aqueles critérios, naturalmente vai ser uma técnica de armazenagem adequada ao tipo de produto da empresa e que, por consequência, vai garantir a sua conservação, ou seja, os produtos vão ser estocados da maneira correta, que enquanto ele estiver dentro daquele tempo que ele tiver ali dentro do estoque, ele vai manter a sua conservação. Nós estamos falando também de agilidade e eficiência operacional. Quando a gente fala em metodologia padrão, a previsibilidade das operações ela vai ser muito clara para todo mundo sabe exatamente o que fazer, não vai ter mudanças, é padrão. Então a gente vai alcançar um nível de agilidade e eficiência das atividades operacionais relacionado à logística de armazenagem. Por que redução de custo? Porque aqui nós estamos falando em o estoque eficaz de produtos, em níveis, quantidades adequadas, em tempo adequado. Então, como a gente vai estar nivelando a quantidade de estoque em relação à demanda do cliente, nós vamos reduzir os custos de armazenagem, porque nós não vamos ter produtos extras ali no nosso estoque. E, consequentemente, também teremos uma economia de recursos, que nós estamos falando em mão de obra, equipamentos, espaço, diversos outros recursos necessários para manter aqueles produtos em estoque. Com a definição adequada de uma técnica de armazenagem, nós vamos conseguir reduzir custos e economizar recursos. E agora nós vamos conhecer algumas das técnicas de armazenagem. Claro que existem inúmeras técnicas de armazenagem, muitas das vezes as empresas criam técnicas adaptadas à sua operação, mas existem algumas técnicas que são, vamos dizer assim, mais conhecidas no campo da logística. Uma delas é a curva ABC, onde a curva ABC é um método de classificação de produtos cujo objetivo é determinar quais os mais importantes de uma empresa. Certamente que, através de uma ordem de prioridades, estabelecemos quais os produtos agregam maior valor para a empresa, seja pelo volume de vendas ou rentabilidade. Então, o que é a curva ABC? Curva ABC é um método de classificação dos produtos, onde aqui nós vamos ter que avaliar, fazer melhor aqui, A, B, C, onde nós vamos classificar os produtos de estoque da empresa em 3 diferentes níveis, sendo o nível A aqueles que representam maior volume de vendas ou rentabilidade, e o C aquele que representa o menor. O B seria o meio termo. E como que é feita essa classificação? Aqui nós estamos falando em quantidade de produtos, que nós estamos falando em resultados, que aqui nós podemos, quando a gente fala em resultado, nós podemos estar considerando o volume de vendas ou até mesmo a rentabilidade. Vamos formar nosso quadro aqui, que fica mais
didático. Então, essa metodologia da curva ABC, ela vai muito no que diz o princípio de Pareto, ou a regra 80-20, onde aqui fala que quando a gente considera os produtos A e B, que são aqueles mais importantes para a empresa, eles representam, em média, 20% de todo o volume de produtos. E a classe C, os outros 80%. E quando nós estamos falando em resultado, esses 20% representados pelas classes A e B representam 80% dos resultados e os 80% de produtos da classe C representam os 20% de resultado. Então, isso é um cálculo simples, é um cálculo básico que você pode fazer considerando os produtos da empresa, onde você vai entender, através desse cálculo, quais são aqueles produtos que trazem maior resultado para a empresa. Entendendo quais são esses produtos, naturalmente, o foco, a prioridade em relação às operações desses produtos, elas devem ser priorizadas. Isso porque nós sabemos que empresas trabalham com recurso limitado. Então, quando a gente conhece aqueles produtos que trazem um valor mais consistente, um valor mais considerável, nós temos que priorizar nossas ações em cima desses produtos. Então, essa é uma das técnicas de armazenagem, que é classificar os produtos. Temos também o FIFO. O FIFO é um acrônimo para a expressão em inglês First In, First Out, que em português quer dizer primeiro a entrar, primeiro a sair, ou PEPs. A técnica de armazenagem FIFO parte do princípio que os primeiros produtos a entrar no estoque devem ser os primeiros a serem distribuídos aos clientes. Dessa maneira, o principal benefício da técnica é a redução de custo de estoque causado pela perda de validade de produtos. Então, o FIFO ele tem uma característica muito importante que é a rotatividade do estoque. Ou seja, o produto vai chegar, pode ser que ele não vá sair em um primeiro momento, outros produtos vão chegar, mas no momento de sair, aquele produto que chegou primeiro vai ser o que vai sair primeiro também. Ele vai seguir essa ordem lógica de chegada no estoque. Quando a gente segue essa metodologia, naturalmente entende-se que o primeiro produto que chegou vai ser também o primeiro produto a atingir o seu prazo de validade. Então, quando a gente faz a sua distribuição primeiro, nós evitamos perder produtos quando esses atingem o prazo de validade. Então, essa rotatividade lógica do estoque é promovida através dessa técnica do FIFO, que é uma técnica muito famosa quando a gente está falando em logística de armazenagem. Temos também a técnica do FEFO, que o FEFO é um acrônimo para a expressão em inglês First Expired, First Out, que em português quer dizer primeiro a vencer, primeiro a sair. Então, diferente do FIFO, aqui nós estamos considerando o primeiro produto a vencer. O que isso quer dizer? Pode ser que não necessariamente o primeiro produto que entrou em estoque vai ser o primeiro a vencer. Pode ser que um produto que chegou depois, um produto semelhante, é claro, ele tem o seu prazo de validade mais próximo em relação ao produto que chegou antes dele. Então, ele vai levar em consideração essa questão do prazo de validade, onde os produtos com os prazos de validade mais próximos devem ser os primeiros produtos a sair. Claro que isso promove uma rotatividade no estoque, mas aí tem esse critério a ser seguido. Não existe uma ordem tão lógica assim em relação a momentos do estoque. Vai levar essa consideração do prazo de validade. É uma técnica muito utilizada para produtos perecíveis, onde a perda é maior por atingir o prazo de validade. Tem também o LIFO, que é o acrônimo para a expressão em inglês Last In, First Out, que em português quer dizer último a entrar, primeiro a sair, ou WEPS. A técnica de armazenagem LIFO parte do princípio que os últimos produtos a entrar no estoque devem ser os primeiros a serem distribuídos aos clientes. Dessa maneira,
o principal benefício da técnica é estabelecer um estoque de segurança para eventuais aumentos de demanda. Então, aqui o LIFO vai na contramão do que diz o FIFO, onde o último produto a chegar no estoque vai ser o primeiro a sair. Esse tipo de técnica garante uma agilidade na distribuição. Ou seja, o produto acabou de chegar no estoque, ele já vai ser demandado pelo cliente e ele já vai ser assim distribuído. Característica de produtos que não são perecíveis, ou seja, produtos que têm um longo prazo de validade, que pelos produtos terem chegado primeiro, eles vão ficar talvez algum tempo ali no estoque e eles não vão atingir esse prazo de validade, a empresa não vai ter essas perdas. Então, é característica desse tipo de produto. Muitas vezes as pessoas ficam com dúvida em que situação o LIFO pode ser utilizado, e um exemplo que a gente pode dar seria um granel, um produto a granel, por exemplo, o minério de ferro. O estoque de minério de ferro, em geral, é feito em pilhas, em montes, onde um equipamento faz esse estoque, esses montes e essas pilhas, e naturalmente o produto que está por cima dessa pilha foi o último produto a chegar no estoque. E quando a gente vai fazer a distribuição, seja por meio de transporte rodoviário ou ferroviário, o primeiro produto a sair também é esse produto dessa ponte, desse cume desse monte que foi montado ali no estoque. Então, esse é um dos exemplos do LIFO, da utilização do LIFO. Nós podemos também, para simplificar o entendimento do LIFO e do FIFO, imaginar um recipiente. Vamos imaginar aqui um recipiente, onde aqui desse lado a gente tem o abastecimento, a entrada de produtos, ou seja, vamos imaginar aqui que a gente chegou e encheu esse recipiente. Se a saída desse recipiente for por baixo, aqui nós podemos considerar que é um FIFO, ou seja, a gente introduziu os produtos, ou seja, o que ficou aqui na base desse recipiente foi o primeiro a entrar, e se a saída desse recipiente for aqui por baixo, ele vai ser naturalmente o primeiro produto a sair. Entretanto, se a saída desse recipiente for por cima, aqui nós estamos falando em LIFO. Claro que para determinar entre FIFO ou LIFO, nós temos que considerar aquelas premissas básicas, aquelas características relacionadas a produto, a recurso interno e a regulamentação antes de definir entre um e outro. Temos também a paletização de cargas. A paletização é um processo logístico que consiste em agrupar diferentes produtos em cima de um pallet, com o objetivo de unificar uma carga. Nesse sentido, a unitização da carga facilita o seu manuseio e transporte através de diferentes equipamentos de movimentação. Então, a paletização é simples, onde nós vamos reunir diferentes produtos por cima dessa estrutura que é o pallet, que geralmente ela é feita em madeira e se tornou uma técnica tão comum nas indústrias, nas empresas de logística, que hoje existe uma padronização mundial para o pallet. O pallet ele tem uma padronização que é visando essa unificação, essa globalização, essa importação e exportação de produtos, onde ali nós vamos ter como uma vantagem a padronização dos equipamentos de movimentação. Ou seja, às vezes eu estou comprando um produto lá do mercado europeu, mercado asiático, mercado da América do Norte, ele vai chegar para mim por cima de um pallet que lá
nesses diferentes locais eles utilizaram o equipamento para fazer esse carregamento, e aqui eu posso utilizar o meu equipamento para fazer essa movimentação. Existe essa padronização entre os equipamentos de movimentação. E muitas das vezes, até nas questões comerciais, nos momentos de compra, o tipo de pallet que vai ser colocado para sustentar esses produtos já é feito essa exigência de padronização. Então, a paletização transforma o processo logístico mais ágil, o manuseio ele é mais eficaz, ok? Então, isso aí é um dos pontos importantes que a gente tem que levar para a técnica de armazenagem. De uma forma semelhante, tem a questão da unitização das cargas, que a unitização da carga é um processo de reorganização e agrupamento de produtos em um único volume, semelhante à paletização, só que aqui nós não estamos falando necessariamente de unitizar a carga em cima de um pallet. Pode ter diferentes outras maneiras de fazer essa unitização. O principal objetivo dessa estratégia é a gestão de estoque, é o aproveitamento do espaço, tanto para processo de armazenagem quanto de transporte. Ou seja, quando a gente pega diferentes produtos e transforma em um único volume, a gente em uma única movimentação faz a movimentação de diversos volumes. E o objetivo é, quando eles estão unitizados, o espaço ele é melhor aproveitado. Isso não só necessariamente na área de estoque dos produtos, como nos transportes, seja um transporte rodoviário, ferroviário, marítimo ou aéreo, o produto ele vai estar melhor acondicionado e ele vai ocupar menos espaço. Temos também a questão do endereçamento de estoque. O endereçamento de estoque, também conhecido como mapeamento de estoque, é um sistema de localização que indica cada posição do estoque. O objetivo do endereçamento de estoque é possibilitar a organização interna do armazém. Além disso, permitir e facilitar a localização, rastreamento e movimentação interna dos itens. Eu acredito que o endereçamento de estoque é básico para todas as empresas, pois quando a gente identifica os locais de estoque, a sua rastreabilidade e localização ela é feita de maneira mais fácil e mais ágil. Então, isso é bem simples de se fazer e a gente consegue resultados expressivos quando nós estamos falando em endereçamento de estoque.